Olá, tudo bem? Bom, hoje eu quero trazer um assunto super atual aqui para você, que é a performance e o resultado que o Henrique Avancini vem conquistando para o nosso ciclismo na Copa do Mundo de Mountain Bike. Semana passada ele conquistou o 4º lugar na prova de XCO, repetindo o feito nesse final de semana e bateu o martelo no short track de sexta-feira, deixando o Brasil todo enlouquecido, a classe ciclística no Brasil, só imaginando do que esse cara vai ser capaz de fazer nas próximas provas e criando uma ansiedade muito grande dentro de nós. Né? Primeiro, eu acho que esse é um marco, eu até publiquei no nosso Instagram, essa é uma fase que pode marcar uma virada do nosso ciclismo. Eu só vou citar um exemplo para vocês, assim, tipo, do Guga, né, quando ele ganhou o Roland Garros em 1998, se não me falha a memória, a quantidade de crianças que tinha brincando com uma raquete, eles passaram a se identificar com a modalidade, e isso também pode vir a acontecer com o nosso esporte no Brasil, porque a gente precisa de referências, né, e o Henrique, gente, ele tá numa classe, ele tá num nível absurdo. Eu acho que o planejamento que foi feito com ele, sabe, a preparação, a construção, se vocês vierem acompanhando aí o histórico do Henrique, vocês veem a crescente que ele está. Para mim, como treinadora, eu vejo uma coisa muito legal nisso tudo, que é a questão do seguinte, eu vou contar só uma coisa para vocês, que deixa ainda mais bonita a situação, né, do nosso ciclismo e da performance do Henrique. E eu não posso deixar de dar os parabéns para todos os envolvidos nessa construção, né, do Henrique Avancini. Óbvio que o material humano conta demais, mas existe uma logística atrás disso tudo que vem acontecendo que é fundamental. Só para vocês entenderem um pouco, sempre a gente fala muito em questão de ciclo olímpico, e depois de uma Olimpíada, geralmente as referências, eles tiram o pé, algumas até aposentam, né? Mas eles tiram o pé. Os próximos 18 meses, eles descansa mais o corpo, a cabeça, tira um pouco essa pressão, e depois eles começam a entrar no afunilamento desse ciclo olímpico visando uma outra Olimpíada. E o Henrique, e aí a performance começa a subir novamente. Esse ciclo olímpico, ele começa já a entrar numa parte de afunilamento, né? O ano que vem a principal fase de fechar pontos de ranking UCI para classificação olímpica. E o Henrique está crescendo junto com esse ciclo olímpico. Eu acho que essa é a principal, porque assim, a gente vê muitos atletas se destacarem em diversas modalidades, eu não estou falando apenas do mountain bike agora, por exemplo, da ginástica olímpica e tal, no começo de um ciclo olímpico. E aí quando fecha o cerco para fechar esse ciclo, o atleta acaba não tendo uma performance tão alta quanto ele estava tendo antes. Mas isso não é porque o atleta estava numa performance tão alta, é porque ele não tirou o pé. E isso é uma característica aqui do Brasil, tá? Esse tempo atrás eu estava até conversando com a Vivi, que acontece muito aqui no Brasil. Você vê um atleta se destacar no início de um ciclo olímpico porque ele precisa manter a performance alta para manter os patrocínios. E aí ele não tem a oportunidade de tirar o pé, descansar e depois crescer, né, junto com os seus adversários. Eu não sei, sinceramente eu não sei qual foi o planejamento pro Henrique perante a isso, mas fato é que pra mim, que tô assistindo de fora, eu vejo ele crescendo junto com as performances também dos seus adversários. Fato é que a performance dos atletas que estão competindo ali, há 12 meses atrás, estava num nível e agora eles estão acima. E o Henrique também está acima. Então, eu acho que deixa ainda mais essa pulguinha atrás da orelha da gente refletir do que será o Henrique vai ser capaz de fazer, né, nos próximos meses e até a Olimpíada. Eu acho que, pelo pouco que eu tô vendo, né, de fora, assim, eu acho que vem coisa boa por aí. E isso é muito benéfico para o nosso esporte, que agora eu quero entrar na questão do que isso significa para nossa modalidade. Não somente o que eu acabei de falar, tipo, de surgir, né, crianças andando de bicicleta porque tá acompanhando uma referência a nível internacional, batendo o martelo, e é uma modalidade linda, a gente sabe disso, né? Então, uma vez eu fui questionado aqui nesse canal sobre por que os nossos atletas eles não têm uma expressão internacional, por que eles não conseguem se destacar no cenário internacional. E aí o cara chegou até a questionar se era questão de material humano, o que faltava e tudo mais. Aí entra também o exemplo que eu quero citar do Henrique. Eu sei que o Henrique ele tem uma cultura ciclística muito longa.
pai dele foi ciclista e com toda certeza outras pessoas na família dele também estavam relacionadas a ciclismo. Eu tenho certeza que ele não começou a pedalar com 15 ou 16 anos, que é quando a maioria das pessoas começam a pedalar. Quiçá, por que não, com 25, que foi o meu caso. Eu comecei a pedalar com 25 anos. Eu cheguei e já fui para a elite. Na Europa, na Colômbia, né, que é uma grande referência de ciclismo pra gente, os atletas começam a pedalar com 7, 8 anos. Com 15 anos, eles já têm um nível de amadurecimento altíssimo. E aí eles têm um outro nível de ciclismo também. O ciclismo é um esporte de amadurecimento. A gente precisa disso para atingir um determinado nível, né? É difícil um atleta começar hoje e já se destacar numa elite com 1 ano de treinamento. Existe, mas a história, o histórico, né, fisiológico exige tempo para essa maturação e para você chegar num determinado nível. Então, o porquê que os atletas, nossos atletas, a maioria não consegue atingir o nível que o Henrique Avancini está atingindo, por exemplo? Falta de oportunidade? Falta de material humano? Não, eu acho que falta de material humano não. Eu acho que é mais a questão de trabalho, planejamento, oportunidade. Por exemplo, eu vejo muitos talentos se perder porque o atleta começa a se destacar, atinge ali 15, 16, 17 anos, aí ele tem que parar de praticar o ciclismo, ou então deixar o ciclismo um pouco de lado para estudar ou para trabalhar, para ajudar a sua família. E aí a gente acaba perdendo um talento. Mas eu já cansei de ver isso daí. O ciclismo de estrada hoje vive até uma questão triste, porque a gente tem talento surgindo, mas a gente já não tem mais equipe para encaixar esses atletas. Então, o fato hoje não é só você trabalhar, não é só você trabalhar as escolinhas, né, para começar o ciclista ali dos 7, 8 anos. É também ter equipes para encaixar esses atletas e eles continuarem evoluindo, certo? E é por isso, tipo, que o nosso ciclismo acaba sendo tão pequeno, né, perto dos monstros europeus, perto de uma Colômbia que está aqui tão perto, por questão de cultura mesmo, porque a nossa cultura ainda não permite que os nossos atletas comecem com 6, 7 anos de idade, com 6, 7 não, com 7, 8 anos de idade, porque a nossa cultura ou as nossas condições sociais não permitem com que esse atleta ou com que a maioria desses atletas tenha a oportunidade de se dedicar ao ciclismo e se desenvolver, tá? Eu já cansei de ver mas eu tenho atletas que já foram para um centro mundial UCI e hoje não estão mais no ciclismo, tá? E não faz muito tempo, faz pouco tempo. Por quê? Porque não tiveram oportunidade. A CVC levou, mas quando eles voltaram, eles não tiveram oportunidade de continuar praticando o ciclismo como deveria, e aí eles foram trabalhar, foram fazer outras coisas para ter o seu como sobreviver, né? Então, o principal, assim, não é nosso material humano é ruim. Não, nosso material humano é bom. Gente, o brasileiro, ele tem uma predisposição para o esporte muito grande. A gente até brinca, tudo que o brasileiro for fazer, qualquer esporte que ele for praticar, se ele tiver oportunidade, ele vai conseguir se destacar, tanto quanto um Avancini está se destacando, tanto quanto o nosso futebol, né, se destaca a nível mundial, porque nós somos uma fábrica de talento, mas tudo é questão de oportunidade, maturação, tempo de trabalho e planejamento. Então eu acho que, cansei de falar, né, porque você também já deve estar cansando de ouvir, mas eu acho que o fato do Henrique Avancini estar conquistando esses resultados pode ser um marco na nossa modalidade, tanto amador quanto profissional. E eu fico na expectativa pelos próximos meses, pelas próximas competições do Henrique, para ver do que ele vai ser capaz, não, porque ele não precisa provar mais nada para ninguém. O cara tá no nível internacional, ele tá no topo do mundo, mas para ver o que ele vai trazer pra gente, porque vamos ter motivos para sorrir aos finais de semana novamente, com toda certeza, pessoal. Era essa reflexão, hoje não era dica, hoje era mais um contexto que eu queria passar para vocês, e eu espero que contribua, não para a prática do seu ciclismo, mas para a forma como você enxerga o ciclismo. Se você gostou desse assunto, que é diferente de tudo que a gente já tratou aqui, dê um joinha pra gente, porque não a gente pode produzir outros conteúdos como esse. Se você não gostou, livre-arbítrio, coloque o negativo também, porque de repente a gente para de produzir conteúdo como esse e vamos lá, pedalar, porque tem mais coisa boa para vir pela frente. Um abração e até mais!